Hoje, integrantes da Casa Civil e Economia realizaram uma entrevista coletiva para falar desse orçamento de 2021 que foi sancionado no último minuto pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem acompanhou foi a repórter Juliana Lopes, vai trazer os detalhes agora para a gente. O que é que foi discutido, Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Carla, a todos que nos acompanham. Olha só, os secretários, tanto do Ministério da Economia como da Casa Civil, deixaram muito claro nessa coletiva que a demora para a sanção foi justamente porque estavam tentando encontrar uma solução para o tamanho dessas emendas que foi aprovado lá no Congresso Nacional. Mas, para além disso, a gente chama a atenção para outros pontos que também têm a ver com o orçamento. A gente questionou esses secretários sobre o retorno daquela ajuda às empresas, né? Crédito aos pequenos e microempresários e também o programa de suspensão de contratos que deve retornar neste ano. Não há uma data definida, essa foi a resposta desses secretários, mas isso chama bastante atenção porque o valor já está pronto, 15 bilhões de reais. E o texto é, segundo eles próprios, o mesmo do ano passado. Por isso a gente ficou sem entender o porquê de não ter uma data ainda, mas a resposta foi muito brevemente. Outro ponto importante, eu questionei os secretários sobre aquela promessa apresentada pelo presidente ontem na cúpula do clima de duplicar os investimentos de fiscalização ambiental. O que eles me contaram é que isso não está no orçamento, não está previsto no orçamento de 2021, que o Ministério do Meio Ambiente ainda precisa apresentar essa necessidade e vai ser preciso, para cumprir essa promessa, retirar dinheiro de outro órgão, porque não está previsto, não tem dinheiro suficiente para cumprir essa promessa. Outro ponto importante, a gente contou aqui no começo do jornal, né, essa questão do contingenciamento que atingiu de maneira muito considerável o Ministério da Educação. A explicação veio pelo tamanho da pasta e o que ela representa nos gastos não obrigatórios. Nós separamos um trecho da fala do secretário de Orçamento Federal, George Soares, exatamente sobre isso. Vamos acompanhar. Na verdade, todas essas decisões de bloqueio foram consideradas pela execução que está acontecendo, tentando minimizar o problema durante o exercício, né? E, na verdade, o valor maior é porque, quando se vê a dotação total dos órgãos, não se percebe o que eles efetivamente têm de despesas discricionárias. E a educação, na verdade, ela é um terço praticamente da despesa discricionária livre, quando se tira a saúde, por exemplo, que tem regra constitucional de execução. A educação ela está sempre acima um pouco da regra constitucional de execução. Então, acaba que não é que ela seja prejudicada, ela está dentro da métrica de que ela é um terço praticamente de toda a dotação discricionária.